Bom, vamos mergulhar direto nessa análise visual. Hoje, o nosso foco é um assunto absolutamente crucial para quem vive o dia a dia da gráfica: a otimização de arquivos PDF para aqueles processos de acabamento super complexos, sabe, aquela área onde 1 milímetro de erro custa muito caro. Mais especificamente, a gente vai explorar uma funcionalidade fantástica do Enfoca Speedstop Pro que, honestamente, muda o jogo de como a gente prepara os arquivos de pré-impressão para o maquinário final. O nosso roteiro de hoje é bem direto, passando por 6 pontos. 1. O desafio do acabamento. 2. A solução, nova ação. 3. Como a ação funciona. 4. Parâmetros e opções disponíveis. 5. Exemplo prático de separação. E, por fim, 6. Eficiência e precisão. Então, começando com a seção 1, o desafio do acabamento. Fica a pergunta para quem está ali no batente da pré-impressão todo dia: quão difícil é separar manualmente camadas de verniz e linhas de foca sem perder o registro perfeito? Vamos falar a verdade? Receber aquele PDF problemático, onde a arte principal e as marcações de corte estão tudo numa bagunça só, é um pesadelo, né? Ficar isolando esses elementos técnicos na mão é pedir para ter uma dor de cabeça enorme e, o pior, correr um risco gigantesco de gerar falhas graves na impressão e prejuízos materiais pesados. E é aí que entra a nossa seção 2, a solução, nova ação. E a grande estrela de hoje é a ação Add Pages with Extracted Content to Document. Se a gente for traduzir literalmente, é adicionar páginas com conteúdo extraído ao documento. Para quem gosta dos detalhes técnicos, isso está muito bem explicado lá na seção 3.1.1.10 do Manual de Actions. Essa maravilha foi introduzida no Pitstop Pro na versão 24.11, dentro da categoria Add. Ela foi desenhada para fazer exatamente o que a gente precisa: separar linhas de corte e acabamentos especiais de um jeito totalmente elegante e automatizado. O pulo do gato é que ela move esses dados para novas páginas separadas, mas atenção, mantendo seu arquivo original intacto. É literalmente a solução definitiva para economizar aquele tempo precioso na pré-impressão. Tá, mas o que exatamente a gente consegue extrair com ela? A lista é bem completa. A gente está falando de extrair as facas, que são as linhas de corte mecânico, e também toda aquela parte de embelezamento, muito comum em fluxos Scodics. Isso inclui foiling, que é a aplicação de foil metálico, processos de relevo como embossing e debossing, o verniz tradicional e, claro, o famoso verniz UV localizado. Hoje em dia, o maquinário moderno exige que tudo isso chegue em páginas ou arquivos separados para processar cada efeito perfeitamente, sem uma coisa interferir na outra. O que nos leva à seção 3, como a ação funciona. A lógica aqui é muito elegante e se resume a 3 passos simples. Passo 1. Você faz uma seleção. A ação trabalha em cima do que você disser para ela procurar. Pode ser no documento inteiro ou buscando uma spot color específica, tipo uma cor chamada cutter. Passo 2. O Pitstop copia e move os objetos que batem com a sua busca. E o passo 3, que é a mágica acontecendo, ele gera imediatamente novas páginas separadas, já no esquema certinho para o dispositivo de acabamento. Simples assim. Para colocar em perspectiva, olha esse contraste. De um lado, a gente tem aquele documento original perigoso. Linhas de corte, verniz UV e a arte em CMK, tudo misturado numa camada só. Do outro lado, o documento processado. A sua arte original continua ali, perfeitinha, mas os elementos técnicos foram extraídos cirurgicamente e colocados em páginas novinhas em folha. Isso simplesmente elimina o risco de erro humano de desalinhar camadas na mão. Indo para a seção 4, parâmetros e opções disponíveis. A ferramenta é super flexível. Ela te dá 4 opções de onde você quer que essas novas páginas de separação apareçam no arquivo. Você pode colocar as páginas novas logo depois da página original, criando um parzinho. Pode colocar imediatamente antes da página original. Ou, se preferir agrupar tudo, você manda essas separações para o comecinho do documento ou lá para o final, depois que o documento original acabar. Essa capacidade de adaptação aos diferentes fluxos de trabalho é sensacional. E aqui tem um detalhe absolutamente crucial que o manual faz questão de destacar. As páginas de origem são sempre preservadas. Isso não é uma opção que você marca ou desmarca, é uma trava de segurança do sistema. Por que isso importa? Porque o seu documento principal pode ter elementos em RGB ou paletas complexas de spot colors que não podem ser perdidas de jeito nenhum. Então, você automatiza a separação com a tranquilidade de que nenhum dado essencial vai sumir no processo. Vamos ver isso na prática, na seção 5, exemplo prático de separação. Aqui, a gente consegue ver a interface do software logo depois de rodar a ação. O Enfocus Navigator mostra o relatório bonitinho em cima do PDF. E o que a gente vê? Que a separação foi um sucesso.
criando páginas para os canais de preto, ciano, magenta e amarelo. Ele lista exatamente os objetos que foram isolados, tipo Object 1, Object 2 e por aí vai. Um PDF que entrou com uma única página super complexa saiu dali transformado de forma totalmente autônoma num documento estruturado de 5 páginas. Esse número 4 mostra o poder da ferramenta. 4 separações inteiras geradas na hora a partir daquela única página. E usando o Infox Navigator, a navegação por essas novas páginas é super rápida. Você bate o olho, faz aquela inspeção visual de segurança e tenha certeza de que o arquivo está redondo, livre de erros, muito antes de ser mandado para a chapa ou para a máquina digital. Por fim, seção 6. Eficiência e precisão. A documentação da Infocus resume o propósito de tudo isso com uma frase perfeita: melhorar a eficiência e a precisão do processo de impressão. Quando a gente isola o processamento, a máquina de verniz UV só vai receber informação do verniz, sem lixo digital, sem poluição e com registro milimetricamente igual ao arquivo original. Não é só um truque legal no software, é estabelecer um novo padrão de confiabilidade na gráfica. Então, para a gente encerrar, fica a reflexão. Quantas horas daquele trabalho manual, maçante, clicando e separando camada por camada podem ser totalmente eliminadas da pré-impressão ao automatizar esse processo? Sem dúvida, é algo que muda completamente a dinâmica de produtividade e, consequentemente, a lucratividade na nossa indústria. Valeu demais por acompanharem esta análise visual detalhada com a gente e até o nosso próximo material técnico.